Boa tarde, hoje é sexta-feira, 9 de outubro, agora são 3 horas e 57 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Câmara de Rio Preto e Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão de número 122, desde o início da pandemia da Covid-19. Hoje nós teremos a presença do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, que vai atualizar os dados da Covid-19 na cidade, e também da gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk, que vai falar sobre as principais mudanças no funcionamento de alguns setores comerciais a partir de amanhã. Antes de darmos início, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que participa dessa transmissão por meio de uma parceria entre a Secretaria da Mulher e o Lar de Fátima. Então, vamos iniciar a live com a participação do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim. Boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à atualização dos dados de São José do Rio Preto. Como vocês veem nesse primeiro slide, nós atendemos 93.353 estado gripal, que foram notificados à Secretaria de Saúde. Desses, 88%, eu gostaria que vocês guardassem esse número, 88% dos notificados foram testados. Isso reflete muitos dados. No número de casos, reflete número de mortes. Por quê? Porque quem não testa não sabe que é o não Covid. Então, vai lá. Rio Preto tem 600 casos. Outra cidade tem 400 casos, quase do mesmo tamanho. Ah, lá morre menos. Vai ver a notificação que tem lá, se é de 88%. Então, é fundamental que vocês levem isso em consideração quando comparar São José do Rio Preto com uma cidade equivalente. Porque quanto mais você testa, mais casos você vai ter, e mais internações você vai ter, e mais mortes você vai ter. Então, é fundamental que vocês pensem dessa maneira. Então, desses 88%, que corresponde a 82.962 casos testados, negativos, muitas cidades não te fornecem quanto é negativo. Muito, pode entrar no site, não tem lá quanto deu negativo. Só dá o positivo, tá? Então, os negativos foram 59.176. Confirmados, 23.786 casos. Desses positivos, nós tivemos 642 óbitos. Aí sim você tem que comparar. Qual que é a letalidade? 2,7. Tá certo? Essa você tem que comparar. Por quê? Por causa do número de testado positivo. Recuperados, 20.939, que corresponde a 88%. Profissionais da saúde, 2.389, que corresponde a 10%. Síndrome respiratória aguda grave, 2.520 casos, que corresponde a 10,5% dos casos. Coeficiente de incidência, 5.163 casos por 100 mil habitantes. De ontem para hoje, nós tivemos os resultados de 164 casos positivos. Desses positivos, 39 foram por teste sorológico, que é uma doença tardia, e que muitos deles já estão recuperados. E 125 por RT-PCR, que é o teste padrão ouro, que mostra a infecção aguda, recente. Tá? Então, tivemos 164 novos casos e 4 óbitos nas últimas 24 horas. No próximo slide, nós mostraremos o percentual de positividade dos casos leves e graves. A linha em amarelo são os casos graves e a linha em azul são os casos leves. Você percebe que a linha amarela teve um pico grande com 73%, houve uma queda e hoje ela gira
em torno de 55% e nesse último, que não está completo ainda, 47%. Os casos leves, ao contrário, eles tiveram uma tendência de aumento. Ele estava andando na casa de 30%, agora ele anda na casa de 34%, 35%, e hoje, na semana 41, que foi essa atual semana, que ainda não se encerrou, nós estamos com 36,05%. Lembrar que isso pode baixar ou aumentar, depende dos resultados de hoje e de amanhã. Agora vamos falar sobre a média móvel dos casos confirmados de Covid. Tá certo? Lembrar, lá no começo da linha amarela, lá em cima, você vai ver que no dia 1º de agosto nós tínhamos uma média de 291 casos, uma média móvel de 291 casos. Lembrar que média móvel é hoje mais 7 dias anteriores dividido por 7. Então, nós tínhamos uma média de 291 casos e hoje nós estamos com uma média que varia entre 110... Hoje, na realidade, feito hoje, ela daria 116 casos. Mas vão entrar mais casos positivos aí e há uma tendência de aumento. Mas mesmo assim você pode ver que houve uma queda sustentada, né? Houve uma tendência de aumento que foi a semana retrasada e a semana passada. Vocês se lembram que a gente falava que isso era fruto das aglomerações, principalmente no dia 7 de setembro daquela semana, e depois voltou a cair. Aqui eu queria lembrar que nós teremos outro feriado prolongado. E se as regras não forem obedecidas, o que vai acontecer? Vai tender a aumentar novamente. Não adianta, gente. Isso é que nem 1 mais 1 igual a 2. Teve aglomeração. Teve feriado prolongado que todo mundo saiu e se aglomerou. Vai aumentar casos. Aumentando o caso, aumenta a internação e aumenta a morte. Então, é fundamental. Olha que hoje nós estamos com 116 casos em média. Isso é um platô alto ainda? É, mas mostra uma queda importante. Aqui, esse gráfico parece confuso, difícil de entender, mas é facinho, tá certo? São os casos leves classificados de acordo com as suas testagens. Foram confirmados, que foram negativos, ou que não foram realizados os exames, ou que ainda faltam sair resultados. Como você vê aqui, você tem essa linha que é laranja, que são os casos que não foram testados. Tá certo? E como você vê, em relação às proporções, no começo da epidemia, nós tínhamos muitos casos que não eram testados. Vocês se lembram que lá no início nós montamos o projeto Sentinela, que era com o dinheiro da Fonte 1, de São José do Rio Preto, que nós compramos teste para poder ver o que estava acontecendo em Rio Preto, porque não tinha teste disponível no Brasil, não tinha ainda o protocolo do Ministério, não tinha o fornecimento desses testes pelo Estado. Então, você vê que lá no começo a gente tendeu a testar menos pessoas. Quando passou aqui da semana 27 e 28, o que aconteceu? Chegaram esses testes e nós pudemos testar mais pessoas, tá certo? E você pode ver que a proporção aqui, por exemplo, de não testados com testados, é bem maior do que essa proporção aqui, que tem bastante negativo, bastante positivo. Então, essa tendência foi por quê? Porque testamos muita gente, e essa linha é só essa linha que não foi testada. A linha em amarelo são os casos positivos. E a linha em verde ou azul, não sei como está aparecendo aí, ela é de casos negativos. O que você percebe ao longo disso aí?
que o total de número de casos atendidos, ele teve uma tendência de queda, né? Essa tendência de queda se reflete num platôzinho agora nas últimas 3 semanas, e o que a gente vê ali na última, nessa daqui, você vê que muitos exames não saíram ainda, por isso que o laranja está grande. Mas conforme eles forem saindo, isso tende a diminuir, ou para negativo, ou para positivo. Mas, de qualquer maneira, há uma tendência de queda para um platô menor do que nós temos hoje. Próximo. Gostaria de mostrar para vocês também os óbitos e a síndrome respiratória. Síndrome respiratória em amarelo, óbitos em azul. Né? Então, também a mesma coisa, ocorrendo uma queda gradativa, com um pico ali no mesmo tempo que houve lá atrás, por causa do 7 de setembro, internou mais, que você já conhece essa história aí, deve estar cansado. Ô, velho chato, fica o tempo todo falando a mesma coisa, mas é verdade. Tá certo? Isso tem que ser repetido. Por quê? Porque aglomerou, sobe. Aglomerou, sobe. Não aglomerou, a tendência é de queda. Então, e a mesma coisa acontece com os óbitos. Tá? Hoje nós estamos com uma média de 3 óbitos, média móvel de 3 óbitos por dia. Tá? E estamos com 11 de síndrome respiratória aguda grave de internados novos por dia. Próximo. Aqui, pessoal, mas eu queria repetir outra coisa que é importante, que mostra o papel da Covid nos óbitos em São José do Rio Preto. Você vê que teve, durante o nosso período mais crítico, nós tivemos, olha lá, 61% a mais de óbitos do que a média dos últimos 3 anos. No mês de agosto, 58%. Atualmente, em setembro, que ainda já fechou, nós caímos para 26%. Ou seja, do total de óbitos que ocorre, em média, a cada 3 anos, nós chegamos a atingir 61% e hoje estamos com 26%. Qual é a causa desse aumento de óbito? Volto a afirmar. O que aconteceu de novo? O que foi de diferente? Foi Covid. E lembrar que ainda tem aqui um fator importante. Você teve menos acidentes aqui que levam à morte. Por que menos? Menos movimentação, menos carros na rua, menos pessoas na rua. Então, a Covid é a grande responsável por esse aumento de mortes na cidade de São José do Rio Preto. Bom, aqui, na realidade, é um gráfico que mostra os pacientes internados por síndrome respiratória aguda grave. Aqui é o total. Essa daqui é enfermaria e aqui UTI. Tá certo? Então, você vê que houve essa tendência de aumento da síndrome respiratória aguda grave, né? E de manutenção praticamente dos mesmos números de UTI, e também com algumas variações, a manutenção dos números de internação com uma leve queda. Próximo. Aqui, então, a taxa de ocupação. Hoje, nossa taxa de ocupação está em 59,45%. São José do Rio Preto, lembrar que na fase laranja nós ultrapassávamos 75%, tivemos uma queda importantíssima, né, que foi a menor queda, ocorreu no dia 26/9, e a partir daí houve um platô, uma subida, e um novo platô de ocupação de leitos que estão girando em torno de
55% a 60%. Casos de síndrome respiratória aguda grave, hoje, no dia 8, hoje é 9, né? 8, nós tínhamos 356 internados, sendo 137 UTIs e 219 em enfermarias. E de Covid-19, propriamente dito, nós estamos com 151 casos internados, sendo 74 em UTIs e 77 em enfermarias. No próximo slide, vocês se lembram que a semana passada eu mostrei esse slide aqui, dia 2/10. O que estava acontecendo? Nós tivemos nosso pico, né? Nós tivemos aqui bastante casos de contaminados, que é a média diária. De repente, nós estávamos numa queda importante e com uma tendência a subir, que era reflexo do início da fase amarela, que coincidiu também com aquele feriado prolongado. O que aconteceu depois disso aí? A gente nota que essa curva aqui, graças a Deus, ela não continuou subindo. Ela se transformou num platô. Ou seja, hoje, em casos contaminados, nós estamos nos números muito constantes, muito parecidos um com o outro. Agora, isso é bom? É bom se isso fosse 5 casos por dia. Aí seria maravilhoso. Um platô de 5 casos por dia é maravilhoso. Mas um platô de 116, 120 é muito casos. Então, tem que entender que apesar da gente não ter continuado a subindo, nós estamos mantendo um platô, mas um platô alto que nós da Secretaria, do Comitê, achamos elevados para São José do Rio Preto. Próximo. E a mesma coisa nós vamos falar dos casos graves. Os casos graves vão demorar mais para baixar. Como vocês viram, na semana passada existia uma tendência de aumento de caso grave. Essa semana persiste esse aumento de tendência de caso grave. Por quê? Porque esses casos graves, eles vão aparecendo tardiamente, diferente do contaminado, que você, depois de 7 dias, você já tem os casos. Então, essa curva é muito parecida com essa. Essa daqui mostra que, em relação aos casos graves, como nós já comentamos anteriormente, ainda ela tem um leve aumento no momento. Próximo. Bom, aqui agora nós vamos colocar para vocês algumas notas técnicas, né, que eu acho importante para as famílias. Tem muitas famílias que estão angustiadas. Por quê? Porque o paciente teve Covid, ficou internado 30 dias e depois ele foi a óbito. Quando ele foi a óbito, eles são obrigatoriamente, vamos dizer o seguinte, até então, eram feito o velório com o caixão lacrado e tinha um tempo mínimo de espera. Mas trabalhos científicos, normas foram reestabelecidas. O indivíduo que tiver por bastante tempo numa UTI, que teve Covid, que a causa da descompensação dele foi Covid, que provavelmente o que levou à morte dele foi ele ter pego Covid, mas ele não está mais em fase de contaminação, de transmissão da doença. Tá certo? Estes casos poderão, então, ser feito o velório e o sepultamento não como Covid, porque ele não é mais transmissor da doença, ele não transmite mais a doença. Então, lendo aí, óbito por Covid-19, porém fora do período de transmissividade. O
que é o paciente internado após 10 dias dos sintomas com resultados de PCR negativos, óbitos com Covid após 20 dias do início dos sintomas, que já estão fora do isolamento, mesmo permanecendo internado. Em ambos os casos, o médico deve avaliar se o paciente é ou não imunossuprimido, ou seja, se a imunidade dele é muito baixa por causa de medicações, por causa de doenças e assim por diante, e se está fora do período de infectividade, avaliando os critérios acima e clínicos. Não é necessário o acondicionamento do corpo em saco impermeável e urna lacrada. O corpo deve ser entregue pelo hospital ao serviço funerário já higienizado e tamponado. É de responsabilidade do serviço de saúde de ocorrência do óbito, ou seja, do hospital, na maioria das vezes, a realização de uma declaração de que o paciente encontra-se fora ou dentro do período de infectividade, juntamente com a declaração de óbitos. Então, não adianta brigar com a funerária para que é ou não é. Tem que pedir para o médico dar uma declaração que ele está fora do período de transmissividade, que daí a funerária vai obedecer isso aí junto com o atestado de óbito. Então, isso é uma nova norma que isso facilita. Nós sabemos do sofrimento das pessoas de não poder ver o paciente que foi a óbito, não poder ficar mais tempo, às vezes pessoas que moram fora não podem chegar para confortar a família. Então, isso aqui é uma nova norma que pode ser seguida para o sepultamento dos pacientes. Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar, que em virtude dos casos que estão sendo atendidos em determinadas unidades, nós iremos fazer algumas modificações quanto ao funcionamento dessas unidades. A UBS Vila Maior e o Vetorazo, que são as duas unidades que estão com movimento ocioso, terão retorno ao atendimento da unidade de maneira normal, só que não atenderão casos Covid. Irão atender o paciente que ela vinha atendendo antes da pandemia. Se for respiratório, eles não vão atender. 6 unidades, que é Estoril, Lealdade e Amizade, Solo Sagrado, Anchieta, Santo Antônio e Caique, ainda continuam como unidades respiratórias. Não atendem paciente que não for respiratório. Eles só atendem pacientes respiratórios. E as demais que não estão nessas listas, as UBFS ou UBS, que não estão nessa lista, atendem paciente normal. Tá? É importante lembrar também que nós temos a Anchieta, é onde ficam os nossos casos moderados. Ela continua, a unidade nova da Anchieta, atendendo casos moderados referenciados. Eles não atendem na porta, chegou lá para ser atendido. Tá certo? A UPA Jaguaré e a UPA Santo Antônio, na Jaguaré nós atendemos casos graves. E na Jaguaré também casos graves, referenciados. Então eu vou fazer um resumo aqui de como está atendendo as UPAs e os prontos-socorros. UPA Jaguaré não atende paciente na porta, só paciente encaminhado, porque são os casos graves. UPA Santo Antônio, porta aberta, atende casos moderados e graves. Não atende caso leve. É só paciente que tiver com falta de ar para cima. Pensa isso aí. Tá?
UPA Tangará não atende respiratório. UPA Norte não atende respiratório. Vila Todinho é mista, ela tem uma ala que atende respiratório e uma ala que ela atende pacientes não respiratórios. Os casos leves não devem procurar as UPAs. Por que não devem procurar as UPAs? Porque nós estamos voltando à normalidade do atendimento das UPAs, que estava muito baixo. Estava atendendo praticamente casos graves de Covid. Agora começaram a aparecer casos que são de outras causas não Covid, nossas UPAs estão lotadas. Por quê? Porque nós temos que manter a Jaguaré para a Covid e a Santo Antônio. Então, obviamente, houve um aumento uma superlotação nessas outras unidades que atendem urgência e emergência. Então, por favor, casos leves não devem ser... devem procurar as unidades respiratórias e não as UPAs. Por fim, pessoal, o Plano São Paulo hoje liberou, que estava previsto, as novas fases das cidades e das regiões. São José do Rio Preto é o terceiro de baixo para cima, São José do Rio Preto. Quando você vê São José do Rio Preto, que é essa linha aqui, você vai ver que nós estamos verde na ocupação de leitos, tá? Nós estamos verde no número de leitos de Covid para 100 mil habitantes, nós estamos verde no número de casos, tá? Nós estamos amarelo nas internações, ou seja, continua tendo um número de internação que não nos permite ir para o verde. E nós estamos tendo também, estamos no amarelo, no número de óbitos, que esse número de óbitos ainda não nos permite estar na fase verde. Então, como vocês veem, são internações e óbitos. Os demais nós estamos na fase verde. No final, que é esse último quadradinho, que é feito toda uma conta matemática para ver em que fase a região vai ficar, e São José do Rio Preto está na fase amarela, próximo. Essa é a atual distribuição das fases no estado de São Paulo. Vocês notam que o interior do estado de São Paulo está praticamente todo no amarelo, tá? Rio Preto não é exceção. Nós temos um caso isolado de fase laranja, e ali na região da Grande São Paulo e das cidades da periferia de São Paulo, foi aonde a epidemia chegou primeiro, foi aonde teve os picos primeiros e aonde eles estão saindo também primeiro. Então, naquela região, no entorno de São Paulo, nós temos vários verdes. Mas o interior, que foi aquela migração que ocorreu tardia, São Paulo teve o seu pico, se eu não me engano, em maio, começo de junho, maio. Nós tivemos no dia 6 de agosto. Então, lembrar sempre o seguinte, esse atraso, ele não é só o atraso do pico, ele é um atraso que vai acompanhando. Nós esperamos, com a colaboração da população e das atividades que nós estamos desenvolvendo, que na próxima classificação a gente possa melhorar de fase. Muito obrigado. Muito obrigada pelas considerações, secretário. Rio Preto e região continuaram na fase amarela, mas mesmo assim a gente tem algumas mudanças que entram em vigor amanhã, e sobre essas mudanças quem vai falar é a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Volk. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, doutor Aldenis. Boa tarde a todos. Foram poucas alterações, tá?
quanto ao funcionamento dos estabelecimentos não essenciais, eles vão passar a funcionar de 8 horas para 10 horas por dia. Os estabelecimentos do ramo de alimentação, o consumo no local também vai passar a ser permitido por 10 horas ao dia, e até às 10 horas da noite apenas, tá? Existe essa limitação de horário, não pode se estender além das 10. Uma outra alteração que a gente teve foi referente ao passe gratidão. Vai voltar a valer, no período integral, o passe gratuito para o idoso. As demais restrições permanecem. Quanto a bebidas alcoólicas, permanece a restrição de venda após as 8 da noite durante a semana e aos finais de semana, durante o dia todo, de bebidas refrigeradas, né? Permanece a proibição de acompanhantes em qualquer estabelecimento comercial, permanece a proibição de aglomerações, e as atividades em grupo também estão proibidas. E os protocolos sanitários, todos eles continuam valendo e devem ser seguidos. Obrigada. Muito obrigada pelas considerações, Miriam. Lembrando que os protocolos, as deliberações estão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio Preto e todo mundo tem acesso, caso tenha dúvidas. Antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar que esse fim de semana é prolongado, que a gente tem um feriado na segunda-feira. Então, eu gostaria de saber do secretário qual a mensagem para esse fim de semana. Bom, pessoal, o pessoal aqui deu risada quando falou, esse velho não para de falar isso. Quem é careca, cabelo branco, né, tem 65 anos de idade, não pode se sentir moço. Quero dizer para vocês o seguinte, foi mostrado aqui insistentemente de que aglomerações causam mais casos e casos mais mortes. Feriado prolongado, pessoal, é para a gente uma preocupação que vocês não imaginam. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ficar em casa, já estão exauridas e elas passam a não ter respeito às regras sanitárias que nós colocamos desde o primeiro dia. Obviamente, esse feriado prolongado, eu peço encarecidamente, nós temos melhorado, nós temos caído, vamos continuar assim, pessoal, para nos livrarmos disso o mais rápido possível. Vocês viram o que um feriado lá atrás, dia 7 de setembro, causou no nosso caminho. Ele inverteu curva, ele aumentou tudo. Se isso acontecer agora, vai acontecer com certeza daqui 20, 30 dias. Então eu peço encarecidamente, se vocês quiserem acabar com isso logo, sigam as regras. Sigam as regras que nós estamos falando desde o início. Por favor, façam isso que nós conseguiremos voltar à vida normal o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigada pela mensagem, secretário. Em nome da Secretaria de Comunicação Social, agradeço a presença do secretário de Saúde, Dr. Aldenis Borim, e da gerente de Vigilância Sanitária de Rio Preto, a Miriam Volk, que participaram dessa transmissão. E a nossa próxima transmissão será na terça-feira, às 10h30 da manhã. Um ótimo fim de semana a todos.